Deixa eu só abrir esse negócio aqui, gente, porque estou muito acostumada com essas coisas assim. Mas tem que usar, né? Afinal de contas, o papel fica um pouco mais complicado ainda do que isso aqui. É uma alegria poder estar falando com a igreja hoje. Evidentemente, é um privilégio muito grande, né? Nós sempre sentimos que é um privilégio nós podemos estar aqui, empunhando o microfone, falando da palavra de Deus. Mas é também uma responsabilidade muito grande, né? É impossível subir aqui e não tremer, não é verdade? Mas eu creio que aquilo que o Senhor colocou no meu coração é aquilo que nós precisamos ouvir hoje, né? Não apenas você, mas eu também, e que o Senhor possa falar conosco de uma maneira especial nessa noite, amém? Eu queria que vocês abrissem aí, nós vamos começar com um texto que eu gosto muito, e o tema que nós vamos trabalhar hoje é: somos chamados à santificação. Não é por acaso, né, porque nada na vida da igreja é por acaso, que nós acabamos de elevar a santidade do nosso Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos chamados à santificação. E eu quero ler o primeiro texto em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Eu vou ler numa versão que eu gosto muito, apesar de que talvez não seja a mais conhecida de todo mundo, mas eu gosto muito dessa versão. Que diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esse é um dos versículos, irmãos, que eu cresci ouvindo, que eu cresci decorando. Eu fui filha de pastor durante 27 anos da minha vida. E meu pai, ele amava pregar sobre santidade. Era a mensagem mais importante, digamos assim, para ele. E duas coisas ele gostava muito: de pregar sobre santidade e batizar pessoas, né? Ele falava: quando estou batizando pessoas, é porque pessoas estão se convertendo. Então, ele amava fazer isso. E eu fui aprendendo ao longo da vida, e eu digo que é muito importante que a gente decore versículos, inclusive na infância. E alguns versículos que eu fui decorando, que falava a respeito disso, o primeiro lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que eu queria só citar para vocês, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro que ficou muito no meu coração também, que está em Josué capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, nós somos chamados à santificação. E é uma coisa muito interessante, porque esse texto que eu li a princípio, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. A gente pode dividir esse texto em três partes. E eu queria falar em três partes aqui hoje com vocês, aquilo que o Senhor trabalhou no meu coração. Então, a primeira parte é: esforcem-se para viver em paz com todos. Eu acho que a gente nunca viveu no Brasil uma época que foi tão difícil a gente viver em paz com todos. Nesses últimos meses, eu diria, talvez uns 40 dias, a gente conseguiu perceber o quanto que os brasileiros começaram a se dividir por causa de política. Foi uma coisa assim assustadora. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco assustada. E não foi somente em rede social. Nas relações no trabalho, eu fiquei sabendo que até famílias, grupos de famílias, as pessoas foram brigando no grupo de família por causa de política. E é interessante, porque às vezes as pessoas brigam por alguma coisa que nem faz parte exatamente da vida dela, ou de uma ideologia que nem é exatamente aquilo que ela acredita totalmente. Mas ela arranja encrenca, perde a paz com outras pessoas por algumas coisas que nem ela consegue entender direito. Mas nós somos chamados aqui, no livro de Hebreus, a
ter paz com todos. Irmãos, se o autor aos Hebreus está dizendo para nós nos esforçarmos, é porque isso não é uma coisa fácil. Não era naquela época, não é hoje. E não é só nessa época de polarização política. Em todos os momentos, a gente precisa se esforçar para ter paz com todos. Existe uma frase que é muito dita nos últimos tempos, que é: eu prefiro ter paz do que ter razão. Né? Porque realmente tem certos momentos que é melhor você fazer de conta que você concorda, ou você parar de discutir e ter paz do que ter razão em alguma coisa. E isso, gente, não é em poucos relacionamentos, mas em todos eles. Se você observar, às vezes no relacionamento marido e mulher, às vezes no relacionamento no trabalho, com os filhos, né? Às vezes no relacionamento do irmão com o outro irmão. Eu tenho 3 filhos em casa, eu sei o que é isso, né? De vez em quando pega fogo, né? Eles olham e falam assim: eu quero isso, eu quero aquilo. E é uma coisa assim, às vezes eu olho, esses dias mesmo eu falei para eles: tem hora que parece que vocês têm 5 anos de idade. Né? Porque assim, o nível da briga é igualzinho, a mesma coisa. E o irmão é chato, o pai não me compreende, a mãe fica pegando no meu pé, meu filho não me obedece. No trabalho, o chefe é chato, se você é o chefe, é o seu subordinado que não faz o que você tem que fazer. Se você está trabalhando ali com alguém do seu lado também, as coisas são complicadas. E a gente tem que se esforçar o tempo todo para ter paz com todos. Isso, gente, a gente já sabe que é assim. Mas eu creio que nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos sendo assim desafiados. Porque nós estamos lidando com algumas questões no nosso dia a dia que tem a ver com a nossa fé. E isso tem trazido para nós uma certa dificuldade. Por quê? Porque existe uma linha muito tênue entre você demonstrar amor pelas pessoas e você concordar com o pecado. É muito tênue. Eu posso amar alguém como Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E nós também devemos amar os pecadores, mas não podemos concordar com o pecado. E pelo fato de nós, muitas vezes, nos colocarmos contra o pecado, as pessoas olham e querem arranjar encrenca conosco. E é nesse momento que nós temos que ter sabedoria para ter paz com todos. Demonstrando o amor que há em Cristo, que está em nós através de Jesus Cristo, para que as pessoas percebam que nós somos pessoas diferentes. Nós podemos não concordar, mas não é porque nós não concordamos com o pecado que nós não demonstramos amor pelas pessoas. Isso é uma coisa muito séria. E eu tenho certeza que, como eu, a maioria de vocês aqui, encontram esse tipo de situação no seu trabalho, na sua família, na sua rua, no seu condomínio, seja onde você estiver, você vai encontrar situações assim que você vai ter que lidar. Mas aqui o autor aos Hebreus está nos dizendo: esforcem-se para ter paz com todos. E uma coisa muito importante, quando nós fazemos isso, nós demonstramos a diferença que existe entre as pessoas que servem a Deus e as pessoas que não servem a Deus. Porque quem serve a Deus, ela é uma pessoa que tem paz em si. Uma parte do fruto do Espírito é paz. Se eu não consigo transmitir paz, está faltando essa parte do fruto em mim. Então eu preciso que as pessoas olhem para mim e digam: essa pessoa não gosta de arranjar encrenca. Né? E aí, falando de uma maneira assim, bem popular, né? Crente barraqueiro não dá, né, irmãos? Crente barraqueiro não rola, né? A gente precisa ter paz com todos. Amém? E é uma coisa, queridos, que é um desafio grande, mas é um desafio que nós precisamos trazer para a nossa vida. E assumirmos esse compromisso e dizermos: vamos sim ter paz com todas as pessoas, porque é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Mas, continuando aqui, o texto diz: esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Né? Esse é um outro desafio. Muitas vezes as pessoas falam assim para a gente: olha, eu não sou santo, né?
eu não sou santo mesmo, eu faço coisa errada, eu tenho limitações. E esse, na verdade, é um vocabulário que nós, como filhos de Deus, não deveríamos dizer. Porque Ele está nos chamando para sermos santos. É evidente que a santidade nossa não é a mesma santidade de Deus. Mas, quando nós entramos na vida com Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de nós recebemos condições, através do Espírito Santo, de entrarmos no processo de santificação. Esse processo de santificação, para alguns é mais lento, para outros é um pouco mais rápido, mas ele é um processo para todo mundo. E é evidente que nós só vamos alcançar a santidade plena quando nós estivermos com o Senhor. É só lá que a gente vai conseguir fazer isso. Porque aqui nós estamos sujeitos a pecar, nós estamos sujeitos a errar. E pode ser que isso venha a acontecer. Mas nós não devemos viver com essa condição. Olha, eu estou aqui mesmo e como eu estou aqui eu vou pecar mesmo. Não, eu devo me esforçar para viver em santidade também. E esse é um outro desafio que a palavra está colocando para nós aqui. O livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 17, eu queria que vocês acompanhassem comigo esse texto. Ele é um pouquinho maior, vou ler alguns versículos aqui, mas eu acho muito interessante a forma como Paulo fala a respeito desse assunto. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja bem, queridos, nós éramos escravos do pecado. E é interessante que as pessoas, às vezes, como escravos, elas acham que elas são livres. Né? Eu faço o que eu quiser. A pessoa tem essa impressão, eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Então, oferecíamos o nosso corpo em escravidão à impureza. Então, existia a libertinagem sexual, e eu gosto de dizer libertinagem sexual, porque hoje o que nós estamos percebendo não é uma libertação, não é uma liberdade, é uma libertinagem. As coisas estão acontecendo de tal maneira que eu fico arrepiada de ouvir coisas que eu ouço hoje em dia. Né? Em ambiente de trabalho, em alguns lugares, na televisão, coisas que a gente vê na internet, você olha e fala, meu Deus, como é que pode as pessoas estarem vivendo dessa maneira e achando que estão livres? Mas, pelo contrário, elas estão escravizadas pela libertinagem sexual. Os vícios, muita gente, né, esses dias, com toda essa questão aí de liberar as drogas, ou descriminalizar as drogas, eu ouvi uma pessoa dizer, maconha não é droga, maconha é uma erva. Eu falo, mas se a erva está viciando as pessoas, ela é uma droga. Né? Então, a gente vai vendo que o mundo está sendo levado por um caminho que é cada vez mais longe de Deus. E cada vez mais para atender às paixões do ser humano. Mas se nós estamos em Cristo, nós temos que buscar a santidade. A mentira, a maledicência, que é uma coisa que parece que tomou conta das pessoas de tal maneira que é legal falar mal dos outros. Vocês já perceberam? Quando a pessoa chega a estar num grupinho e começa, você viu fulano de tal? Junta a gente. Junta, é uma coisa automática. É sério, está acontecendo aquilo? E as pessoas começam a falar mal uns dos outros com uma alegria, com um prazer tão grande,
né? E boa parte do que é dito, gente, é mentira. Na maledicência, o diabo trabalha de tal maneira que boa parte é mentira. E as pessoas ficam assim, não, mas eu não estou falando nada demais, estou só comentando. Não é assim que a gente ouve? Né? Não estou falando, não estou inventando nada, estou apenas comentando. Mas está infiltrado nas pessoas. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, que são pecados que parece que são considerados menores, mas que levam as pessoas a se separarem de Deus do mesmo jeito. E eu sempre digo que o diabo, ele não vem com um prato grande para a gente da primeira vez. Se ele quer que você se torne um ladrão, ele não vai vir e te dar logo um plano para você assaltar um banco, né? Não é assim que vai funcionar. Ele vai vir com coisas pequenas. Então, aquele ciúme que você viu, que você sentiu num determinado momento, o orgulho que você sentiu, são portas que nós vamos abrindo para o diabo. E à medida que a gente abre uma pequena frechinha, ele faz um rombo tremendo e quando a gente viu, já caiu numa situação muito séria. Então, nós precisamos, queridos, precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque nós fomos chamados a sermos santos. E isso requer de nós uma vigilância. Mas eu preciso decidir, eu quero ser santa. Eu não quero viver de acordo com aquilo que o mundo está estabelecendo. Eu quero viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus está estabelecendo para mim. Então eu vou viver dentro de um policiamento mesmo, constante, em relação à minha vida. Não em relação aos outros, mas em relação a mim. Por quê? Porque o Senhor quer que eu me esforce para que eu seja santo. É isso que o Senhor quer de mim. Agora, a terceira e última parte desse texto diz o seguinte: sem santidade ninguém verá o Senhor. Queridos, isso é muito sério. Nós acabamos de cantar aqui agora que Ele é santo. E nós declaramos isso com toda a alegria dos nossos corações, com toda certeza, porque nós sabemos que não existe nada, nem ninguém mais santo do que Ele. E talvez até para a nossa mente humana é difícil da gente compreender o tamanho da santidade de Deus. Mas como é que nós queremos nos chegar diante dEle, ou queremos até chegar a estar com Ele no céu, se nós não temos um compromisso com a santificação da nossa vida? Como é que Ele vai abrir a porta do céu para nós entrarmos, se aqui na terra eu não tenho compromisso em buscar uma vida de santidade? É difícil, não é? Porque já parou para pensar que fica praticamente impossível, tá, para o Senhor, na santidade que Ele tem, não se permite que Ele receba perto dEle pessoas que não estão procurando viver em santidade. Ele nos conhece, Ele sabe que nós temos problemas, que nós temos falhas, Ele sabe disso. E Ele nos ama da maneira como nós somos. Mas Ele também conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe o que nós desejamos. Ele sabe se nós estamos querendo realmente buscar a santidade ou se nós estamos vivendo uma vida religiosa apenas. Sabe, queridos, uma preocupação que eu tenho na minha vida já há muito tempo, eu ouvi a minha mãe falar uma coisa quando eu era adolescente e ficou muito guardado na minha mente. Ela dizia o seguinte, que existem pessoas que estão tão envolvidas com a obra de Deus que se esquecem do Deus da obra. Se esquecem de ter comunhão com Deus, se esquecem de estar com o Senhor. Eu trabalho, eu sou ativista, sabe? Não existem os ativistas políticos, existem também os ativistas religiosos. Estou na igreja em todos os cultos, dou o meu dízimo, dou as minhas ofertas, eu vou para a célula. Quantas pessoas quiserem que eu discipule, eu vou discipular, vou ser líder de célula, vou fazer. Mas e o meu relacionamento com Deus? Porque, queridos, nós não vamos entrar no céu por causa do nosso currículo. Ninguém vai estar lá na porta esperando assim, olha, quantas células você abriu? Ninguém vai estar perguntando quanto de dízimo que a gente deu. O que vai nos dar um passaporte para estar com o Senhor
é a nossa vida de santidade aqui na terra. E se nós não buscarmos isso agora, e deixarmos para o momento em que nós vamos nos encontrar com o Senhor, é tarde demais. Sabe, queridos, uma coisa que é muito séria nós compreendermos, é que todos nós estamos aqui nessa terra por um tempo. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Pode ser pouco, pode ser muito. Eu posso estar aqui agora e daqui a 5 minutos não estar mais. Eu posso estar vivendo até os 90 anos, amém. Todos nós queremos viver, isso faz parte da nossa vida. Querer viver, Deus nos deu esse desejo de querer viver. Mas se nós não estamos preocupados com o momento que nós vamos encontrar com Cristo, a nossa vida pode não valer a pena. Já parou para pensar nisso? Tudo o que eu fiz, tudo o que eu falei, tudo o que eu realizei aqui nessa terra, pode cair por terra se eu não tiver um relacionamento íntimo com meu Deus e se eu não estiver buscando santidade. Porque a palavra está dizendo, sem santidade ninguém verá a Deus. É sério, não é? É muito sério. E nós precisamos, nesta noite, ter esse compromisso de nós estarmos buscando ao Senhor. Porque o segredo está aí. Eu não tenho, gente, como dar uma lista para vocês e dizer assim, olha, cumpre isso, que você está santo e você vai chegar diante do Senhor. Não é assim que eu funciono. A santidade, ela vem de dentro para fora. É no meu íntimo com o Senhor que o Espírito Santo vai falando conosco. E o Senhor vai mostrando para nós. Até porque existem coisas, gente, que nem se todo mundo dissesse para você que está acontecendo, você ia aceitar. É só o Espírito Santo que tem essa capacidade de fazer. Eu tenho um testemunho sobre isso, que eu vou falar rapidinho para vocês. Durante muitos anos na minha vida, algumas pessoas me acusavam de ser orgulhosa. Mas era assim, a Miriam é orgulhosa, a filha do pastor é orgulhosa. E era muito complicado aquilo, porque eu falava, não, mas eu não sou, né? Eu não sou assim. E meu pai morreu, e já tinham passado quase 20 anos que ele tinha morrido, já não era mais a filha do pastor, não era nada disso. E eu falava, não, mas não tem nada disso em mim. E um dia, a gente tinha combinado de morar no monte, o pessoal do nosso setor, e naquela sexta-feira eu passei mal. E eu falei para o Roberto, eu não tenho condições de subir ao monte, né? E ele falou, não, eu vou com o pessoal, você fica aí. E a hora que ele saiu, eu falei, bom, eu não vou no monte orar, mas eu vou orar aqui mesmo, né? Vou aproveitar e vou orar aqui mesmo. E ele saiu e eu ajoelhei. E quando eu ajoelhei ali na beira da minha cama, eu comecei a orar, a falar com o Senhor e colocar as minhas petições a Ele. E a gente vai orando, chega um certo momento que aquele período de petição acaba, né? E a gente está entrando na presença do Senhor e a gente está desfrutando realmente da presença de Deus. E naquele dia, gente, eu senti o Senhor entrando no meu quarto. Mas eu senti de uma forma tão, assim, real, que a cama até baixou, assim. Alguém sentou na minha cama. E eu falei, ai Jesus, né? Quem que está aqui? Mas é uma presença gostosa, não é uma coisa que te deixa com medo, não, uma delícia. E aí eu sabia que era o Senhor que estava ali comigo. E eu comecei a chorar e agradecer. E naquele dia, Ele veio ali para me confrontar. E Ele veio me mostrar, como num filme na minha vida, todo o orgulho que havia dentro de mim. Que ninguém tinha conseguido me fazer perceber. Mas que naquele momento, através da ação do Espírito Santo e da presença real de Jesus ali comigo, eu tive a nítida impressão ou a certeza de que eu realmente era orgulhosa. E foi naquele momento que eu tive com o Senhor que eu consegui pedir perdão e me refazer, mostrar para mim mesmo que era possível eu viver de uma outra maneira. E coisas que parecia que não era, parecia para mim que não era, o Senhor mostrou para mim que era. E a partir daquele momento, o Senhor começou, quando acontece alguma coisa, que de repente pode vir aquele sinalzinho de orgulho, o Espírito Santo é como se ele puxasse a minha orelha assim, sabe? Olha, aí eu falo, tá bom, Senhor, tá bom.
Mas isso, para que a gente chegue a esse nível, a gente precisa ter comunhão com o Senhor. Se a gente não buscar a Deus, isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. Então nós precisamos ter esse compromisso sério em estar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. É na palavra, é na oração, é na comunhão, é no jejum. É aí que o Senhor vai ficando cada vez mais próximo de nós e nós vamos alcançando o nível maior de santidade na presença dEle. E uma última coisa, queridos, que eu queria falar sobre isso. A gente não pode se colocar atrás de uma desculpa de dizer que nós somos humanos e que por sermos humanos, nós não podemos alcançar a santidade. Se o Senhor está dizendo aqui para nós que sem santidade ninguém verá o Senhor, nós não vamos ter um tempo que nós vamos sair daqui da terra e passar por um lugar onde a gente vai ficar ali um tempo e depois que a gente estiver naquele tempo é que a gente vai ficar santo para depois chegar no céu. Não. Né? Vocês sabem do que eu estou falando, aqui eu não queria falar o nome. Né? Mas não vai existir. Sabe, a palavra fala, ausente do corpo, presente com Deus. Na hora em que nós nos encontrarmos com a morte, ou na hora em que o Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, quem está pronto, chega lá. Quem não está, infelizmente vai ficar. Se eu me encontrei com a morte, e eu estiver pronto para isso, eu estarei para sempre com o Senhor. Mas se eu não estiver pronta, eu não estarei para sempre com o Senhor. Então, é necessário que nesse momento a gente tenha esse compromisso sério em nos santificarmos na presença do Senhor. Eu queria pedir para o pessoal do louvor vir. Enquanto eles chegam aqui, eu queria ler um último texto aqui com vocês, que fica em Apocalipse, no capítulo 22, último livro da Bíblia. João, já no finalzinho, os últimos versículos, quase os últimos versículos, depois de toda aquela visão que ele teve, ele fala uma coisa que realmente toca muito o meu coração. João, Apocalipse 22, versículo 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. É isso que nós queremos, né, queridos? Nós estamos num mundo em que nós estamos vendo que aqueles que são impuros estão se tornando cada vez mais puros. Mas nós, que somos santos, vamos continuar a nos santificar. Amém? Queridos, eu pedi para o pessoal tocar uma canção e eu queria cantar com vocês. Eu queria que vocês se colocassem em pé. E nesse momento, né, com essa canção, durante essa canção, pedido que eu faço que cada um faça a sua oração. Coloque-se diante do Senhor, cada um sabe da sua própria vida, sabe o que nível de santidade que você está, o que você está precisando, quanto mais você está precisando da direção do Espírito Santo na sua vida.